Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então oi, meu nome é Molly. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana e estamos cada vez mais perto de 50 mil inscritos, o que é incrível. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se e ative o pequeno sino de notificação para que o YouTube te notifique todas as vezes que eu fizer um upload. De qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso do assassino de Abbotsford, que é muito interessante. O perpetrador neste caso era muito arrogante. Ele pensava que nunca seria pego e provocou a polícia por muitos meses até que, eventualmente, sua identidade foi revelada. Então, nosso caso hoje ocorre em Abbotsford, que é uma cidade na Colômbia Britânica, no Canadá. Era por volta das 5h30 da manhã do dia 14 de outubro de 1995, portanto muito cedo pela manhã, quando uma garota de 16 anos tropeçou no hospital MSA em Abbotsford. Agora, essa garota estava em péssimas condições quando chegou ao hospital. Ela estava coberta de sangue, cambaleando e desmaiando constantemente. Ficou óbvio para os médicos e enfermeiros imediatamente que algo muito ruim havia acontecido com ela e que ela precisava de atenção médica imediata ou não iria sobreviver. Eles logo descobriram que essa garota era Missy Cockrell, de 16 anos, e ela tinha muitos ferimentos. Ela tinha uma mão quebrada, ela tinha um braço quebrado, acredito que ela também tinha um dedo quebrado, e o crânio dela estava fraturado e, além de tudo isso, ela também estava sofrendo de hipotermia. A temperatura corporal dela estava extremamente baixa. Devido a essas lesões graves, como eu disse, Misty estava constantemente desmaiando, entrando e saindo de consciência. Mas quando estava consciente, ela conseguia falar e começou a contar aos médicos e enfermeiros o que aconteceu com ela e sua amiga. Misty disse que ela e uma amiga dela, chamada Tanya, tinham sido atacadas naquela noite e que sua amiga ainda estava lá fora em algum lugar e também precisava de ajuda. Então, imediatamente, a equipe do hospital entrou em contato com a polícia local, porque, obviamente, pelo que Misty estava dizendo, havia outra garota em perigo em algum lugar que precisava ser encontrada. Então, enquanto Misty lutava pela vida no hospital, a polícia começou a procurar sua amiga, Tanya Smith, de 16 anos, e não demorou muito para encontrá-la, embora, infelizmente, quando foi encontrada, ela não estava viva. Por volta das 7h30 da manhã daquele mesmo dia, 2 homens estavam pescando no canal Veda quando um deles encontrou o corpo nu de uma jovem deitada de bruços na água e ela estava morta. Então eles contataram a polícia e a polícia correu direto para a cena e acho que imediatamente a polícia estava bastante confiante de que este era o corpo da garota que eles estavam procurando, Tanya Smith. E eventualmente isso foi confirmado, eles conseguiram dizer ao olhar para uma foto de Tanya que era ela, e ficou imediatamente claro que ela sofreu um fim muito brutal. Ela, como Misty, também havia sido brutalmente espancada, e Tanya também havia sido sexualmente agredida, e uma amostra de sêmen de seu assassino foi coletada de seu corpo mais tarde. Como mencionei anteriormente, Tanya estava completamente nua quando foi encontrada, mas não demorou muito para a polícia encontrar as roupas que ela estava usando quando foi atacada. Eles foram descobertos, acredito eu, muito perto do canal e haviam sido jogados em arbustos e árvores. Não era como se quem tivesse descartado eles tivesse tentado escondê-los. Foram fáceis de achar, como se estivessem em exibição. E como você pode imaginar, esse caso rapidamente ganhou muita atenção da mídia. Isso foi uma notícia enorme. As pessoas não podiam acreditar que em Abbotsford, uma cidade amigável e tranquila, algo tão horrível poderia ter acontecido com 2 jovens, uma das quais já estava morta e a outra apenas se agarrando à vida. Então, imediatamente uma investigação de assassinato foi montada e trabalhando juntos neste caso estavam o Departamento de Polícia de Abbotsford e a Polícia Montada Real Canadense de Chilliwack. Juntos, eles estavam procurando um assassino.
Eles começaram a procurar na área local por qualquer evidência que pudessem encontrar. Enquanto isso, outros detetives estavam ansiosos para falar com Misty Cockrell, que obviamente era a única testemunha. Sendo ela a única testemunha que Misty possuía, isso era crucial. Como um guarda-costas da polícia no hospital com ela, porque se temia que talvez seu assassino tentasse chegar até ela e acabar com ela para impedi-la de falar. Então ela tinha proteção policial 24 horas por dia e Misty ainda estava em uma situação muito ruim nesse ponto. Ela ainda estava entrando e saindo da consciência. Mas quando estava acordada, um policial tentava falar com ela sobre o ataque e ele gravava o que ela dizia em um gravador de fita e depois de falar com Misty, eventualmente a polícia conseguiu ter uma ideia do que aconteceu com Misty e Tanya e eles conseguiram montar uma linha do tempo dos eventos da noite em que foram atacadas. Misty contou à polícia que na noite de sexta-feira, 13 de outubro, a noite em que ela e Tanya foram atacadas, as duas melhores amigas haviam ido a uma festa em Surrey, que é uma cidade próxima a Abbotsford. Então, elas estavam nessa festa e estavam se divertindo, mas quando estavam prontas para sair da festa, as duas meninas entraram em um carro com alguns amigos delas, e esses amigos deixaram Misty e Tanya de volta na casa de Misty, porque elas iriam ficar lá naquela noite e fazer uma festa do pijama. Elas foram deixadas de volta na casa de Misty por volta das 12 da manhã, então meia-noite, mas Tanya e Misty decidiram que ainda não queriam encerrar a noite. Elas estavam se divertindo muito e sabiam que outro amigo delas estava fazendo uma festa de aniversário naquela noite, que estava acontecendo a apenas 5 quarteirões de distância. E mesmo que fosse tarde da noite, era um caminho que ambas conheciam muito bem, era bem perto de sua escola secundária. Então elas começaram a caminhar para a casa deste amigo para esta festa, quando de repente um homem simplesmente saltou dos arbustos na frente das meninas e ele estava segurando um taco de beisebol. As meninas não reconheceram esse cara, elas não sabiam quem ele era e a primeira coisa que ele disse a elas foi: "Vocês vadias querem festa?" E antes que elas tivessem a chance de responder, esse homem simplesmente agarrou os braços de Tanya e Misty e começou a arrastá-las e empurrá-las pelos arbustos e sebes. Do outro lado desses arbustos havia um estacionamento, e acredito que este estacionamento era, na verdade, o estacionamento da Unidade de Cuidados Prolongados do Hospital MSA. Então eles estavam bem atrás do hospital, mas claro, a essa hora da noite estava escuro, e obviamente bastante vazio, e acho que as meninas estavam como escondidas e ocultas por sebes, então não havia ninguém para testemunhar o que aconteceu a seguir. O homem com este taco de beisebol começou a ameaçar as duas meninas, e ele começou a ordenar que ambas tirassem suas roupas, e Tanya tirou-as dela imediatamente. Ela fez o que o homem disse, enquanto Misty não fez. Acho que ela estava completamente paralisada de medo, então ela realmente não conseguia fazer nada. Mas depois que Tanya tirou suas roupas, esse homem começou a estuprá-la enquanto Misty apenas tinha que ficar ali e assistir. Eu realmente li em uma fonte que, para tentar distraí-lo, Misty fingiu ter uma crise de asma para tentar afastá-lo de Tanya, mas não funcionou e ele apenas continuou a agredi-la. Mas foi então que Misty percebeu que ele havia deixado cair seu bastão de beisebol. Enquanto ele estava agredindo Tanya, ele havia colocado o bastão no chão ao seu lado. E para ser honesta, naquele momento, Misty poderia ter fugido. O agressor não tinha a arma em sua mão. Ele estava ocupado com Tanya. Então Misty poderia ter tentado fugir, mas não o fez. Sabia que não podia abandonar a amiga. Então, em vez disso, Misty pegou este bastão e acertou este homem no ombro com toda a força que pôde. Mas antes que ela tivesse a chance de balançar o bastão novamente e acertá-lo pela segunda vez, este homem se levantou e começou a lutar com Misty para tomar controle do bastão e, eventualmente, ele conseguiu tirar o bastão de Misty e começou a bater nela repetidamente com ele e ela estava implorando para ele parar. Ela estava implorando por sua vida, mas ele simplesmente a ignorou e continuou a bater nela. Misty contou cada golpe do bastão, cada pancada e após 7 golpes ela foi nocauteada.
O agressor provavelmente pensou que tinha matado Misty, mas não tinha. Ele apenas a nocauteou e horas depois ela acordou, mas quando o fez estava sozinha. O homem com o taco de beisebol tinha ido embora e Tanya também. Ambos não estavam em lugar nenhum, e então Misty se levantou e, como sabemos, ela cambaleou até o hospital local. Felizmente, após passar por uma cirurgia e ser tratada, Misty sobreviveu a este horrível ataque, mas claro, como sabemos, Tanya não. Enquanto Misty estava desmaiada depois de ser nocauteada com o bastão, esse homem continuou estuprando Tanya antes de espancá-la com o bastão de beisebol e depois jogá-la no rio, onde seria descoberta apenas algumas horas depois por aqueles dois pescadores. E foi determinado mais tarde que Tanya ainda estava viva quando o assassino jogou seu corpo no canal. Ela estava gravemente espancada e inconsciente, mas ainda respirava, então sua causa oficial de morte foi afogamento. Se o assassino tivesse apenas deixado ela como fez com Misty, há uma boa chance de que Tanya também teria sobrevivido, mas ele não fez isso. Ele colocou o corpo dela no rio. Agora Misty não descobriu imediatamente que Tanya havia morrido. A família dela não quis contar enquanto ela ainda estava lutando pela vida, porque sentiram que seria demais para ela ouvir e poderia realmente afetar sua recuperação. Era a melhor amiga dela. Então, inicialmente, disseram a Misty que Tanya estava sendo tratada em outra parte do hospital e Tanya estava em outra parte do hospital, mas ela não estava sendo tratada lá. Ela estava no departamento de patologia e eles estavam realizando a autópsia dela. Como acabei de dizer, foi determinado na autópsia dela que a causa oficial da morte de Tanya foi por afogamento, mas Tanya também tinha muitas lesões semelhantes às que Misty tinha. Ela havia sido brutalmente espancada na cabeça, tinha hematomas e ferimentos de defesa nos braços e também notaram que ela tinha cortes e abrasões nas costas, o que indicava que seu corpo provavelmente havia sido arrastado para o canal enquanto ela estava inconsciente. O médico legista também notou que Tanya tinha o que parecia ser uma marca de mordida no seu mamilo direito, que obviamente provavelmente veio de seu assassino. Então eles registraram essa marca de mordida e conseguiram coletar uma amostra da saliva do assassino a partir dela. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia decidiu chamar um artista forense chamado Cameron Pye, e ele se sentou com Misty, que descreveu o agressor com o máximo de detalhes possível, tanto quanto ela conseguia se lembrar. E ele criou um esboço composto do agressor, e esta é a imagem desse esboço composto. Misty descreveu o agressor como sendo um homem caucasiano, provavelmente na casa dos 30 anos. Ela disse que ele tinha um rosto magro e alongado, uma testa grande e que seu cabelo estava um pouco ralo e ele tinha um bigode caído. Então a polícia agora tinha esse esboço composto do agressor e eles estavam se preparando para divulgá-lo ao público, quando, apenas alguns dias depois do ataque às meninas, a polícia recebeu uma ligação telefônica. Um dos detetives atendeu essa ligação e do outro lado da linha, um homem começou a falar e esse homem disse que ele tinha levado Misty para o hospital após o ataque e que ele apenas achava que a polícia deveria saber. Mas a polícia ficou confusa com essa ligação telefônica porque Misty não foi levada ao hospital. Ela foi a pé para lá depois de ser atacada. Ela foi por conta própria. Então, por que esse homem estava ao telefone dizendo que a tinha deixado lá quando não o fez? De qualquer forma, o detetive apenas pediu a esse homem se ele poderia ir à delegacia para dar um depoimento sobre isso. Mas o homem disse não, ele disse que não confiava na polícia, então não queria dar seu nome a eles e então simplesmente desligou o telefone. Agora, algumas fontes dizem que a polícia não se incomodou em tentar rastrear essa ligação, enquanto outra fonte disse que eles a rastrearam e descobriram que a ligação foi feita de um telefone público, fora de um posto de gasolina em Abbotsford chamado Circle K. Então eu não sei o que é verdade aí, eu não sei se eles rastrearam a ligação ou não, mas de qualquer forma eu não acho que a polícia deu muita importância para essa ligação na época.
Eles não investigaram muito, mas não foi até mais tarde na investigação, quando, devido a outras ligações telefônicas misteriosas, eles começaram a pensar que talvez fosse o assassino do outro lado da linha, sobre o qual falarei mais em um segundo. Mas conforme a investigação continuava, a cena onde o ataque ocorreu ainda estava sendo vasculhada em busca de qualquer evidência. E eles realmente não encontraram muita coisa, para ser honesta. Acho que tudo o que eles realmente encontraram foi um brinco de argola que pertencia a Misty e que havia quebrado e caído durante o ataque. O caso estava avançando muito lentamente, para ser honesta. Eles realmente não tinham muito com o que trabalhar neste ponto. Eles realmente não tinham nenhuma evidência. Mas então, na tarde do dia 18 de outubro de 1995, cerca de 5 dias após o ataque, a polícia recebeu outra ligação telefônica estranha. Basicamente, uma linha de dicas foi criada para este caso para que qualquer pessoa com qualquer informação sobre esta investigação pudesse ligar e passar essa informação para a polícia. E quando receberam uma ligação para essa linha de dicas naquela tarde, o detetive Rod Gell atendeu e um homem começou a falar com ele. Esse homem disse, cito, "Eu sei onde o assassinato aconteceu, ao lado de uma passarela que corre de norte a sul em um monte gramado atrás de árvores. E então, quando o detetive Rod perguntou de onde ele estava obtendo essa informação, esse homem disse o seguinte... Para que você saiba quem eu sou, o mamilo direito da Tânia tinha um gosto realmente bom e... Então ele simplesmente desligou. A palavra censurada na ligação era mamilo, então o homem disse: o mamilo direito da Tânia tinha um gosto realmente bom. Agora, como eu mencionei anteriormente, Tânia tinha uma marca de mordida no mamilo direito. No entanto, neste ponto da investigação, quando este homem fez essa ligação telefônica, as únicas pessoas que sabiam sobre essa marca de mordida eram a pessoa que realizou a autópsia de Tânia e a polícia. Essa informação não havia sido divulgada ao público, então a única outra pessoa que poderia saber sobre essa marca de mordida era o assassino. O detetive Rod acabara de falar com o assassino ao telefone, então imediatamente a polícia começou a tentar rastrear essa ligação telefônica e rapidamente descobriram que ela havia sido feita de um orelhão do outro lado da rua da arena de hóquei MSA em Abbotsford, e então eles correram direto para lá, mas infelizmente chegaram tarde demais. O assassino já havia ido embora. Então a polícia trouxe especialistas forenses para procurar impressões digitais neste orelhão, mas novamente não encontraram nada. Mas então, apenas algumas horas depois, no mesmo dia, o assassino fez outra ligação, mas desta vez ele ligou para o número de emergência em vez da linha de dicas e perguntou ao operador se poderia ser transferido para a polícia. E uma vez que foi transferido, o assassino disse o seguinte: Você acha que eu seria estúpido o suficiente para deixar impressões digitais quando faço uma ligação telefônica? E então ele simplesmente desligou o telefone. Agora, o fato de ele estar falando sobre impressões digitais naquela ligação telefônica indicou à polícia que ele provavelmente estava observando-os. Quando correram para o orelhão perto da arena de hóquei MSA, o assassino deve ter estado a observá-los, senão como ele saberia que eles procuravam por impressões digitais? Então, mais uma vez, a polícia tentou rastrear essa ligação telefônica, mas por algum motivo não funcionou. Eles não conseguiram descobrir a origem da ligação telefônica e eu não sei o que aconteceu. Embora antes mesmo de terem a chance de realmente ouvir a ligação novamente e investigá-la, eles receberam outra apenas 20 minutos depois. O assassino havia novamente contatado o 911 e depois de ser encaminhado para a polícia, ele disse ao operador, cito, "Você está tendo problemas para encontrar o assassino?" E quando o operador respondeu dizendo, "Por que você quer fornecer informações?" O homem do outro lado da linha disse, "Eu sou..." O que está te dando a chance de me encontrar, estarei por aí procurando por outra pessoa antes de desligar o telefone. O assassino repetiu o que disse em uma das primeiras ligações telefônicas. Ele disse, cito, "Só para você saber quem eu sou, o mamilo direito da Tânia tinha um gosto realmente bom." Então, mais uma vez, a polícia seguiu o procedimento normal e rastreou essa ligação para uma cabine telefônica a apenas alguns quarteirões de distância da delegacia de polícia de Abbotsford, perto da mercearia Ventura.
Então eles correram direto para o local, direto para esta mercearia, mas como de costume, quando chegaram lá não havia ninguém na cabine telefônica. Eles conversaram com algumas pessoas, como membros do público que estavam perto da área onde a ligação telefônica havia sido feita, mas ninguém se lembrava de ver alguém na cabine telefônica. Então, mais uma vez, o assassino conseguiu escapar, mas essas ligações telefônicas realmente forneceram à polícia uma visão sobre a mente deste assassino. Que tipo de pessoa este homem era? Obviamente não era o tipo de assassino que evitaria a polícia a todo custo porque não queria ser encontrado. Este homem estava como animado para estar em contato com a polícia. Ele claramente sentia que estava acima dos detetives. Ele sentia que era mais inteligente e que eles nunca seriam capazes de pegá-lo porque ele era tão esperto. Ele era arrogante e claramente não tinha nenhum remorso pelo que havia feito. Na verdade, na última ligação telefônica, ele ameaçou fazer isso novamente. Ele disse: estarei por aí procurando outra pessoa. No dia 20 de outubro, o esboço composto do assassino foi divulgado ao público e não muito tempo depois, o funeral da Tanya Smith, de 16 anos. Aconteceu e a polícia teve que literalmente observar todos que compareceram ao funeral, porque temiam que o próprio assassino pudesse tentar comparecer. Parecia o tipo de coisa nojenta e arrogante que esse homem poderia tentar fazer. E ele fez isso. Eles não perceberam isso na época, mas depois vieram a descobrir que ele realmente compareceu ao funeral, o que obviamente falarei mais tarde. E então, no final daquele mesmo mês, no dia 31 de outubro, na noite de Halloween, o assassino fez outra ligação. O assassino ligou para o 9. Por volta das 9h10 da noite, e ele descreveu o que fez com Tanya Smith. Ele mencionou a marca de mordida em seu mamilo e novamente disse que faria isso com outra garota. Foi descoberto que essa ligação foi feita de um orelhão do lado de fora de um pub na área. GG Sports Bar, mas como de costume, quando a polícia chegou ao local, não havia ninguém na cabine telefônica, mas eles conversaram com um membro do público que estava perto do local. E eles disseram à polícia que viram um carro granada de cor bege estacionado bem em frente à cabine telefônica, apenas alguns minutos antes da chegada da polícia. Mas isso foi tudo que eles puderam relatar à polícia. Não acredito que a testemunha tenha visto bem a pessoa na cabine telefônica, então, novamente, a polícia não tinha muitas informações para prosseguir. Após esta quarta ligação, a polícia decidiu divulgar partes dessas gravações ao público, na esperança de que alguém reconhecesse a voz deste homem e se apresentasse. E como você pode imaginar, todos comentavam sobre este caso. Como eu disse anteriormente, estava em toda a mídia, era uma notícia enorme e as pessoas estavam aterrorizadas. As jovens da área estavam tão assustadas que seriam as próximas. O assassino havia feito ameaças de que ele era indo fazer isso novamente, e então ninguém se sentia seguro porque parecia que a polícia não estava mais perto de pegar esse homem. Quer dizer, não era culpa da polícia, eles realmente estavam fazendo tudo o que podiam para tentar encontrá-lo. Eles estavam olhando para os criminosos conhecidos na área e os entrevistando e comparando o DNA deles com as amostras de DNA que tinham do assassino. Obviamente, como sabemos, eles tinham uma amostra de seu sêmen e uma amostra de sua saliva da marca de mordida, mas até agora eles não haviam encontrado uma correspondência. Nesse ponto do caso, Misty, de 16 anos, estava muito melhor e estava de volta em casa com sua família, embora ainda tivesse proteção policial constante porque, obviamente, eles não haviam encontrado o assassino e ela foi visitada por outro artista forense porque a polícia pensou que agora que ela estava melhorando muito, poderia valer a pena pedir sua ajuda novamente para criar um novo esboço composto. Porque quando o primeiro esboço composto foi feito, Misty ainda estava no hospital e ainda estava em uma situação muito ruim, então eles pensaram que talvez agora ela teria uma memória melhor de como o agressor realmente parecia. Então, no dia 16 de novembro, Misty sentou-se com o artista forense e ela mais uma vez descreveu o homem que a atacou e a Tanya, e este foi o esboço que surgiu desta reunião. Misty disse que se parecia mais com o seu agressor do que o primeiro esboço,
Logo após o novo esboço ser divulgado ao público, a polícia começou a receber inúmeras dicas de pessoas que acreditavam saber quem era o assassino a quem o esboço composto se parecia. Mas havia um homem em particular que foi mencionado algumas vezes nessas ligações e seu nome era George Evenden. Acredito que George era meio conhecido pela polícia. Aparentemente, ele era suspeito de estar envolvido no tráfico de drogas e ele também foi acusado de alguns casos de assédio sexual na área. Na verdade, duas mulheres que foram sexualmente agredidas por um homem identificaram George na fila, e ambas disseram que acreditavam que ele era o cara que as agrediu. Embora quando George estava na frente de Misty em uma fila, ela não o identificou como sendo seu agressor. Mas, independentemente disso, a polícia ainda decidiu investigar George como suspeito neste caso e George voluntariamente entregou uma amostra de DNA e uma impressão dental de seus dentes para serem testados contra a marca de mordida em Tanya. George foi muito cooperativo com a polícia, para ser honesta. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa que eles quisessem que ele fizesse e, após interrogá-lo, os detetives realmente começaram a duvidar que ele fosse o assassino. Acho que no início eles realmente pensaram que ele era o cara deles. Eles realmente pensaram que tinham encontrado o assassino de Abbotsford, mas agora, como eu disse, eles estavam céticos e, eventualmente, George foi completamente descartado como sendo o assassino quando foi determinado que seu DNA não correspondia ao DNA que eles tinham do assassino e sua impressão dental não correspondia à marca de mordida. Mas o que é interessante é que o verdadeiro assassino, quem quer que ele fosse, ficou muito quieto durante o tempo em que George era suspeito. A polícia não recebeu nenhuma ligação dele, então parecia que ele estava esperando que eles atribuíssem o assassinato ao George para que ele pudesse se safar. O assassino de Abbotsford não havia contatado a polícia desde a noite de Halloween. 31 de outubro, eles simplesmente não tiveram notícias dele, então as pessoas começaram a pensar que talvez ele tivesse deixado a cidade, talvez ele tivesse se mudado. Isso foi até o dia 17 de fevereiro de 1996, 4 meses após o ataque a Tanya e Misty, quando o assassino fez algo que é honestamente uma das coisas mais insanas que já vi. Quando eu li isso, fiquei em choque. Naquela tarde, o assassino fez outra ligação telefônica, mas desta vez não para a polícia. Ele realmente entrou em contato com a estação de rádio local de Abbotsford, que se chamava Radio Max. Sabe quando membros do público podem ligar para as estações de rádio, às vezes eles têm competições e coisas do tipo? Bem, o assassino ligou para a estação de rádio local na linha pública e falou com o apresentador de rádio, cujo nome era Mike. Ele não disse olá ou algo assim para o Mike. A única coisa que ele disse foi, cito, verifique o carro da Radio Max no estacionamento. Então ele simplesmente desligou. Mike ficou bastante confuso com a ligação, sem saber o que estava acontecendo. Ele inicialmente pensou que talvez esse homem que ligou havia danificado o carro da Radio Max ou batido nele e estava apenas com muito medo de dizer isso pessoalmente. De qualquer forma, Mike saiu para o estacionamento e começou a caminhar em direção ao carro da Radio Max. E de longe ele podia ver um objeto bastante grande apenas sentado no capô do carro. E quando ele finalmente chegou ao carro, ele percebeu o que era esse objeto. Era uma lápide, a lápide de Tanya Smith. O assassino havia arrancado a lápide de sua vítima do túmulo, levado-a até este estacionamento e a descartado lá. Ele também havia profanado a lápide, rabiscando e escrevendo coisas por toda a foto de Tanya. Ele escreveu que ela não foi a primeira e não será a última. Ainda estou procurando, você não vai me encontrar, e também um dia, Misty. Então ele estava ameaçando diretamente sua vítima sobrevivente, Misty. Ele também escreveu uma referência ao mamilo de Tanya, então a polícia sabia que era o assassino que havia feito isso, porque, novamente, essa informação, a marca de mordida em seu mamilo ainda não tinha sido divulgada ao público. É simplesmente absolutamente insano. Como eu disse quando li isso,
Fiquei em choque, porque tirar a vida de alguém já é horrível por si só, mas então desrespeitar e vandalizar o local de descanso e a lápide deles é loucura. Eu não consigo imaginar como perturbador e traumático isso deve ter sido para a família da Tânia. Essa pessoa, quem quer que fosse, não tinha absolutamente nenhum remorso ou culpa. Isso claramente era apenas um jogo divertido para ele. Ele adorava a atenção e adorava brincar de gato e rato com a polícia. Ele pensava que era invencível. Apenas 2 dias depois de ele descartar a lápide, o assassino ligou para o 911 e essa foi, eu acho, sua 5ª ou 6ª ligação para... Desta vez, a chamada foi rastreada para um orelhão ao lado da pista de corrida do estádio Rotary em Abbotsford. E assim que a polícia teve a localização, carros de patrulha correram direto para o local. Como de costume, o assassino já havia fugido, mas a polícia começou a falar com todos que viram na área e quando falaram com uma jovem, descobriram que ela realmente viu um homem usando o orelhão apenas minutos antes da polícia chegar lá. Essa mulher estava correndo na pista de corrida quando viu um homem usando o telefone e ela disse que acreditava que esse homem provavelmente estava em seus final dos 20 aos inícios dos 30 anos, e ela também notou que perto dele havia um carro de cor bege que correspondia à descrição do carro que foi visto no bar esportivo Gigi's, onde o assassino fez anteriormente uma ligação para a polícia. De qualquer forma, essa mulher disse que depois que esse homem terminou de usar o telefone, ele caminhou em direção à pista de corrida e apenas olhou para ela por um momento com os braços cruzados. E então, momentos depois, quando essa mulher olhou novamente para a área onde ele estava, ela percebeu que ele havia desaparecido e o carro de cor bege estava apenas saindo. Infelizmente, essa corredora não conseguiu dar uma boa descrição desse homem porque ela realmente não viu muito o rosto dele. E claro, na época ela não pensou que estava olhando para um possível assassino, então ela realmente não prestou atenção em suas características. Tudo que ela realmente pôde dizer à polícia foi que esse homem tinha aproximadamente 6 pés de altura, tinha um corpo atlético e cabelo castanho avermelhado. Alguns dias depois disso, a polícia recebeu outra ligação, mas desta vez de uma mulher que morava na área e essa mulher estava muito assustada e com medo porque ela estava apenas sentada em sua casa quando de repente uma de suas janelas foi quebrada porque alguém havia jogado uma chave inglesa nela. Então a polícia foi direto para a casa desta mulher e eles deram uma olhada nesta chave inglesa que estava no chão e notaram que presa ao objeto havia uma carta em um envelope e logo perceberam que esta carta era do assassino de Abbotsford. Ele simplesmente se aproximou de uma casa aleatória e jogou esta carta e chave inglesa pela janela. Essa era uma nova maneira dele se comunicar com a polícia. Na carta, ele afirmou ter cometido outros crimes e disse que havia abusado sexualmente de outras 3 mulheres. E então, no envelope, que era de uma cor azul escuro, ele escreveu em letras maiúsculas citação do assassino. Então, tudo isso foi coletado como evidência e enviado para análise forense. E o perito forense não encontrou nenhuma evidência no envelope. No entanto, ele encontrou algo na fita que foi usada para colar o envelope na chave de grifo. Ele encontrou a impressão digital do assassino. Então, o assassino cometeu um deslize. A polícia prontamente inseriu a impressão digital nos bancos de dados nacional de DNA e de registros criminais dos Estados Unidos da América, mas infelizmente não houve correspondência. Foi uma loucura.
E eu imagino que tenha sido realmente frustrante para a polícia, porque eles realmente tinham muitas evidências neste caso, eles tinham amostras do sêmen e saliva do assassino, agora tinham sua impressão digital, tinham inúmeras gravações de chamadas telefónicas com sua voz, tinham uma carta que ele havia escrito, tinham esboços compostos, tinham tantas evidências, mas ainda não tinham ideia de quem ele era. E acho que o público realmente começou a perder a esperança neste ponto. Eles começaram a acreditar que este caso provavelmente nunca seria resolvido e que a polícia nunca pegaria o assassino. A polícia decidiu voltar sua atenção para as gravações das 5 ligações telefônicas que o assassino havia feito. Como mencionei anteriormente, a polícia divulgou partes dessas ligações telefônicas para o público na esperança de que alguém reconhecesse a voz deste homem e se apresentasse, mas nada realmente resultou disso. Mas a polícia estava apenas pensando que alguém lá fora deve conhecer essa voz, eles devem saber quem estava fazendo essas ligações telefônicas e então decidiram aprimorar gravações e divulgá-las novamente para o público. E eles estavam pedindo a qualquer pessoa com qualquer informação sobre essa voz para entrar em contato com a polícia. As fitas aprimoradas foram lançadas no dia 30 de abril de 1996, pouco mais de 6 meses após o ataque a Misty e Tanya, e apenas algumas horas depois de serem liberadas, a polícia recebeu uma dica específica que se provaria ser a grande virada neste caso, a virada que a polícia estava esperando. Essa dica veio de uma mulher chamada Audrey, e ela disse que ela e outros membros da família acreditavam que a pessoa que fez essas ligações telefônicas era seu filho e seu nome era Terry Grant Driver. Ela disse que parecia exatamente com a voz dele. A mãe de Terry, Audrey, também mencionou no telefone que Terry disse que havia comparecido ao funeral de Tanya Smith e que durante uma discussão em família ele gritou, citando: "Não mexa comigo, você não me conhece mais e você não sabe do que sou capaz de fazer." Terry Driver nasceu em 1965, tornando-o com 31 anos de idade na época em que sua mãe contatou a polícia em abril de 1996. Ele trabalhava para Abbotsford Printing e era casado, ele e sua esposa tinham 2 filhos juntos. Ele parecia para todos que o conheciam como um homem de família normal e trabalhador, mas agora ele era um suspeito em um caso de assassinato. Então, após receberem essa ligação da mãe de Terry, 2 detetives foram até a casa dele e esperaram que ele chegasse do trabalho. Quando Terry finalmente chegou em casa, os detetives notaram que ele estava dirigindo um Pontiac Grand Prix marrom claro de 1982, um carro que é semelhante à descrição do veículo visto por 2 testemunhas neste caso. Terry saiu do seu carro, entrou em casa e não muito depois os detetives saíram do carro deles e foram bater na porta de Terry. Terry atendeu a porta e os detetives explicaram a ele que alguém havia contatado a polícia e o identificado como um possível suspeito no caso do assassino de Abbotsford. Eles decidiram não dizer a ele que foi a própria mãe dele que entregou seu nome, porque, bem, em primeiro lugar, se ele não for o assassino, isso poderia tornar a situação muito constrangedora e difícil para o relacionamento deles. Mas também, se ele for o assassino, isso poderia colocar a própria mãe dele em perigo. Quem sabe o que ele poderia ter feito com ela por identificá-lo? Então, os detetives apenas disseram a Terry: "Olha, alguém deu seu nome à polícia e precisamos falar com você sobre este caso", e imediatamente os detetives pensaram que a voz deste homem soava muito semelhante à voz do assassino. Eles começaram a entrevistar Terry e estavam apenas perguntando a ele sobre seu trabalho e sua vida em geral, eu acho. E em um momento eles perguntaram a ele o que ele estava fazendo na noite de Halloween, a noite em que o assassino fez uma daquelas ligações telefônicas, e Terry disse que naquela noite ele estava apenas pedindo doces ou travessuras com seus filhos, embora eles não pudessem confirmar isso e dar um álibi ao pai deles, porque eram muito jovens na época.
Perto do final da entrevista, os detetives perguntaram a Terry se ele estaria disposto a ir à delegacia e fornecer uma amostra de DNA e sua impressão digital, ou se ele viria e faria um teste de detector de mentiras, e Terry Driver disse. Não, ele se recusou a fazer isso. Então, é claro, isso foi um alerta imediato para a polícia, porque se alguém fosse suspeito em uma investigação de assassinato e soubesse que era inocente, que não tinha nada a ver com isso, por que não gostaria de cooperar com a polícia e fornecer seu DNA para que pudessem ser completamente descartados? De qualquer forma, Terry disse não por qualquer motivo, e a polícia deixou sua casa, e acho que mais tarde, naquele mesmo dia, eles ligaram para Terry e perguntaram novamente se ele poderia entrar e fornecer suas amostras de DNA. Mas, mais uma vez, ele recusou e disse a eles que ligaria para a polícia no dia seguinte. A polícia descobriu mais tarde que naquela mesma noite, após falar com eles, Terry Driver entrou em contato com seu chefe na Abbotsford Printing. Acredito que eles eram bastante amigos e Terry queria alguns conselhos dele sobre toda essa situação. Ele explicou toda a situação para o seu chefe e disse que os detetives queriam que ele fosse à delegacia para ser interrogado. E seu chefe disse, bem, Terry, se você não é culpado, então deve fazer o que eles pedem, deve cooperar com a polícia. Então, no dia seguinte, Terry ligou de volta para a polícia, como prometeu que faria, e disse a eles que não estava disposto a falar com eles até que tivesse conseguido um advogado. Terry tinha um advogado específico em mente que ele queria, seu nome era Sr. Jack Harris, e Terry estava apenas esperando que ele ficasse disponível, e disse que em breve seu advogado entraria em contato com a polícia. Então, enquanto a polícia estava esperando por isso, esperando que o advogado de Terry entrasse em contato, eles decidiram dar uma olhada no passado e na criação de Terry Driver, apenas para tentar ter uma ideia melhor de quem era esse homem e se ele era capaz ou não de cometer um ato tão horrível. Terry Driver nasceu no dia 27 de janeiro de 1965. Ele tinha 3 irmãos, então ele era um de 4, e de acordo com um livro que li sobre este caso, quando ele nasceu, Terry tinha algum tipo de dano cerebral. Como sabemos, a mãe de Terry se chamava Audrey, e eu realmente não sei como se chamava o pai de Terry. Tudo que eu sei sobre o pai dele é que ele costumava ser um policial, o que é interessante. De qualquer forma, acho que Terry foi durante toda a sua infância muito mal comportado, a ponto de seus pais literalmente não conseguirem controlar seu comportamento. E então, quando ele tinha apenas 5 anos, foi colocado em uma instituição especializada. Durante o tempo em que ele estava sob cuidados, seus pais se divorciaram e aparentemente seu tempo na instituição de cuidados foi, citando, problemático. Eu não sei de que maneira foi problemático, isso foi literalmente tudo o que foi dito online. Estou supondo que ele provavelmente foi abusado lá de alguma forma, mas conforme Terry ficava mais velho, seu mau comportamento apenas continuava e piorava. Ele ficava cada vez mais violento e gostava de ser violento com outras crianças, pessoas e também animais. Ele gostava de machucar animais. Eventualmente, ao entrar na idade adulta, Terry seguiu carreira na impressão e logo se casou com uma mulher que era 10 anos mais velha que ele, acredito eu, e eles tiveram 2 filhos juntos e decidiram criá-los na cidade de Abbotsford, o que nos traz de volta onde estávamos no caso. Então, após conversar com seu advogado, o Sr. Harris, Terry Driver concordou em falar com a polícia e meio que cooperar. Digo meio que porque tudo tinha que ser nos termos de Terry. Terry disse que daria à polícia suas impressões digitais, mas se recusou a fornecer qualquer outra forma de DNA. Então, por exemplo, sua saliva, ele não daria isso à polícia e disse que só daria suas impressões digitais à polícia se eles prometessem destruir seu registro de impressões digitais imediatamente após terem terminado usando-as. Agora eu só quero recapitular rapidamente e passar pelas evidências de DNA que a polícia tinha do assassino de Abbotsford. Então, eles tinham sua amostra de sêmen de onde ele havia estuprado Tanya Smith, eles tinham sua amostra de saliva,
da marca de mordida em seu mamilo e também tinham sua impressão digital da fita adesiva que foi usada para colar o envelope na chave inglesa, que foi jogada pela janela daquela mulher. Agora, acredito que o público sabia que a polícia tinha uma amostra do sêmen do assassino. Acho que essa informação foi divulgada para eles. No entanto, como eu disse algumas vezes neste vídeo, eles não sabiam sobre a amostra de saliva que haviam coletado da marca de mordida e também não sabiam sobre a impressão digital na fita adesiva. A única outra pessoa que saberia sobre essa amostra de saliva e a marca de mordida seria o assassino, mas o que o assassino não saberia era que a polícia tinha a impressão digital dele naquela fita adesiva. Então a polícia percebeu que foi por isso que Terry concordou em dar suas impressões digitais, porque ele não achava que eles tinham as impressões digitais do assassino para comparar. Ele pensou que eles só tinham seu sêmen e saliva, por isso se recusou a fornecer essas amostras de DNA. Então, de qualquer forma, no dia 3 de maio de 1996, Terry Driver chegou à delegacia com seu advogado e eles pegaram suas impressões digitais e, após examinar suas impressões contra as impressões que tinham do assassino, descobriram que eram compatíveis. Terry Driver, de 31 anos, era o assassino de Abbotsford. Então Terry foi imediatamente preso e levado sob custódia e a notícia de sua prisão logo circulou pela área local e as pessoas que conheciam Terry ficaram chocadas porque, como eu disse anteriormente, ele parecia ser um homem de família simpático e normal, não o tipo de pessoa que você esperaria ser também um assassino frio e calculista. Driver decidiu negar as acusações e declarou-se inocente, o que significava que o caso teria que ir a julgamento. O julgamento começou em setembro de 1996 e até esse ponto a polícia e a promotoria haviam coletado muitas provas contra Terry Driver que apresentaram em tribunal. Primeiramente, como sabemos, sua impressão digital correspondia à impressão digital que foi descoberta na fita adesiva da carta e da chave inglesa, e nesta carta ele confessa o ataque. Em segundo lugar, eles haviam tirado as impressões dentárias de Terry e seus dentes correspondiam à marca de mordida no seio de Tanya, e sua saliva também correspondia à amostra de saliva que eles tinham do assassino. Ele também correspondia à amostra de sêmen que recuperaram do corpo de Tanya e eu também li de uma fonte que uma fibra encontrada na sobrancelha de Tanya durante sua autópsia correspondia às fibras encontradas no chão do carro de Terry Driver, indicando que depois de atacar Tanya, ele colocou seu corpo inconsciente em seu carro, a levou até o canal e depois a arrastou para a água onde ela se afogaria e depois seria encontrada morta. Agora, a equipe de defesa de Terry não podia negar todas essas evidências forenses que os ligavam ao crime. Não havia como eles dizerem que Terry não estava envolvido. Então, em vez disso, decidiram adotar uma abordagem um pouco estranha para explicar as evidências contra ele. Eles alegaram que Terry, na verdade, não foi o responsável por atacar as meninas com um taco de beisebol. Eles disseram que as meninas foram atacadas e espancadas por outro homem que as deixou para morrer naquele estacionamento, e que algum tempo depois Terry encontrou ambas as meninas no chão e elas estavam inconscientes. E eles disseram que Terry percebeu que Tanya estava nua e então ele decidiu estuprá-la, durante o qual ele mordeu o mamilo dela. Terry alegou que enquanto estava estuprando Tanya, ele podia ouvir a respiração dela, mas quando terminou percebeu que ela havia parado de respirar e que estava morta e ele disse que simplesmente entrou em pânico. Ele percebeu que seu DNA e seu sêmen seriam encontrados no corpo de uma menina morta e então decidiu que precisava se livrar dele de alguma forma. Então ele colocou o corpo de Tanya em seu carro e dirigiu até o canal e simplesmente a jogou lá, provavelmente esperando que a água lavasse qualquer evidência em seu corpo. Não lavou. Ele também afirmou que então levou Misty para o hospital, assim como fez naquela primeira ligação telefônica e...
Eu não sei porque ele disse isso, porque, como eu disse antes, ele não fez isso. Misty caminhou a curta distância até lá, levou um tempo e acredito que ela desmaiou em um jardim em um ponto do caminho, mas eventualmente se levantou e chegou ao hospital sozinha. Então, Terry tentou alegar que não foi ele quem atacou e espancou as meninas com um taco de beisebol, mas ele disse que estuprou Tanya e depois jogou o corpo dela no rio, mas é claro que ninguém realmente acreditou nisso. Se isso realmente foi o que aconteceu naquela noite, não explica o de Terry. Ações após o ataque. Se isso realmente foi o que aconteceu, por que ele ligou para a polícia inúmeras vezes, provocou-os e confessou o assassinato e arrancou a lápide de Tanya? Acho que mencionei isso antes, mas ele até compareceu ao funeral de Tanya. O funeral foi gravado e ele foi flagrado na fita lá. É assim que doente esse homem era, e tenho quase certeza de que durante o julgamento ele disse que o motivo de ter comparecido ao funeral dela era para pedir desculpas. Essa foi a forma dele de se desculpar pelo ocorrido. Em um momento durante o julgamento, acredito que a equipe de defesa de Terry tentou atribuir suas ações ao fato de ele ter síndrome de Tourette e transtorno obsessivo-compulsivo. Nem vou gastar muito tempo com isso, porque, é claro, muitas pessoas sofrem com esses distúrbios e não fazem o que ele fez. Antes do fim do julgamento de Terry, sua vítima sobrevivente, Misty Cockrell, bravamente subiu ao banco das testemunhas e descreveu suas memórias do ataque. E quando perguntada se ela podia ver seu agressor no tribunal, ela disse sim e apontou para Terry Driver. A equipe de defesa optou por Terry ser julgado por um juiz em vez de um júri, e assim o juiz deveria tomar a decisão final sobre se ele era culpado ou inocente, e quando o julgamento chegou ao fim, em outubro de 1996, um ano após o ataque, o juiz considerou Terry Driver culpado pelo assassinato em primeiro grau de Tanya Smith, de 16 anos, e pela tentativa de assassinato de Misty Cockrell, também de 16 anos. Ele foi condenado por tentativa de assassinato de Misty Cockrell, de 16 anos, à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Então, após 25 anos, ele se tornaria elegível para liberdade condicional, o que eu acredito que seja apenas no próximo ano, 2021. Terry tentou apelar sua sentença em 2001, mas este recurso foi rejeitado e, eventualmente, em um julgamento separado, ele foi condenado por mais 2 assaltos sexuais, aos quais ele confessou na carta que jogou pela janela com a chave inglesa. Após o julgamento e tudo mais, Misty Cockrell começou a fazer muito trabalho voluntário para uma organização chamada Jovens contra a Violência. Acredito que ela fez muitas palestras públicas e, além disso, ela conseguiu um diploma de bacharel em sociologia. Misty também acabou começando sua própria família. Ela se casou e teve uma filha e realmente nomeou sua menina em homenagem à sua melhor amiga Tanya. E basicamente é isso para este caso. Esse é o caso do assassino de Abbotsford, realmente muito triste, mas também muito interessante. Como sempre, deixe suas opiniões e pensamentos nos comentários. Antes de ir, eu só quero dar um agradecimento especial aos membros da minha página no Patreon. Muito, muito, muito obrigada pelo seu apoio, pessoal. Se alguém mais quiser se tornar um membro da nossa pequena família Patreon, o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Obrigado.